Eu sou bióloga e o trabalho que eu desenvolvi na Fazenda Tamanduá, ao longo de alguns anos, né, foi analisar a variação sazonal da artropodofauna, ou seja, da fauna de artrópodes, né, de invertebrados de vida livre, associados a plantas da caatinga. E, adicionalmente, eu realizei uma comparação, né, em uma área antropizada e coloquei a Fazenda Tamanduá considerando-a como uma área preservada e fiz essa comparação dessa fauna e como a sazonalidade atua em uma área antropizada e em uma área preservada sobre as interações entre plantas e artrópodes. O fato de existir uma manutenção biodinâmica, né, em um determinado sistema ecológico, digamos assim, me garante a integridade da biodiversidade daquele local. Então, por exemplo, quando eu faço a análise de solo da Fazenda Tamanduá, é nítido que o teor nutricional do solo ele está íntegro, tão quanto uma caatinga completamente preservada. E aí, o funcionamento dos vegetais, né, dos produtores, que são os vegetais, ela reflete isso. Então, uma área que é antropizada, o solo não é robusto nutricionalmente. Uma vez que afeta a planta, afeta toda a cadeia trófica acima. Então, por exemplo, em uma área antropizada, o funcionamento da planta é completamente diferente. E isso vai afetar diretamente toda a fauna associada, né? Herbívoros, predadores, parasitoides, que são os insetos que colocam ovos nos predadores e nos demais. Então, a manutenção biodinâmica me garante a integridade daquele ecossistema. Então, eu vou conseguir isolar a variável que eu quero, que é a variável de clima, né? Sem me preocupar com a ação humana naquele solo, porque ele tem integridade total. O ambiente em si está em equilíbrio, né? Então, eu consigo ter certeza de que as interações ali, elas estão em sua integridade, elas estão em equilíbrio e eu vou conseguir testar minhas hipóteses. Olha, eu acho que a Fazenda tem mais para contribuir com nós, como pesquisadores e com a ciência em si, e nós entramos nessa parte de extensão, né, de divulgação da ciência. Mas, em linhas gerais, o meu trabalho ela mostra toda a biodiversidade que existe na Caatinga, que infelizmente ainda é pouco divulgada, né? A gente tem uma fama de uma área com baixa diversidade, com solos pobres, e a Caatinga, na verdade, aliás, a Fazenda, na verdade, mostra que a Caatinga é muito rica. Então, o meu trabalho ele traz essa divulgação, mostra toda a diversidade de artrópodes, mostrando também o potencial da Fazenda Tamanduá para ações de controle biológico, né, dentro desse contexto biodinâmico. Então, eu acho que essa foi a principal contribuição do meu trabalho para a Fazenda. Certa vez, eu estava quantificando visitas de abelhas solitárias na Caatinga, isso era um domingo, né? Eu fui para campo em pleno domingo, assim, umas 10 da manhã, sol a pino, período seco, e de repente eu ouvi assim um barulho surreal, e eu estava com estagiária, uma aluna de graduação, assim, nem conhecia campo, era a primeira vez dela em campo. E aí eu ouvi esse som terrível. Quando eu olhei para trás, era uma nuvem preta, assim, era uma migração de abelhas. São centenas e milhares de abelhas quando saem do local que elas estão para outro local para procurar melhores condições de recurso, de alimento e tudo mais. E aí eu paralisei, eu nunca imaginei aquilo na minha vida, eu pensei, vou morrer. Fiquei pensando se pulo no açude, se fico parada, mas enfim, eu paralisei por cerca de 10 minutos e fiquei só sentindo 1 milhão de abelhas passando assim e pensando, Senhor, faz a estagiária ficar quieta também, senão ela vai sofrer um ataque de abelhas. Mas aí, graças a Deus, tudo passou depois desses 10 minutos de tensão e eu sobrevivi para contar a história. Olha, é muito tenso, né? A gente fica entre a técnica e a emoção, porque eu sabia que eu não podia me mexer, eu não podia gritar, eu não podia fazer movimento brusco. Momento de migração de abelha, elas estão muito agressivas, né? Porque elas estão protegendo recurso. Então, assim, é um risco, realmente é um risco grande. Só que não dava tempo eu pular no açude. Fiquei esperando elas passarem, aquela música maravilhosa nos meus ouvidos.
E quando passou, eu respirei e precisei voltar para o escritório, não tive mais condições de ficar em campo. Eu que agradeço, até logo, fique bem.